Boa noite a todos. Daremos início agora à nossa sessão solene dessa noite. Antes de adentrarmos a razão que nos traz aqui o que se refere à Lei 929 de 2008, que institui a Semana da Bíblia no âmbito do município, eu gostaria de convidar o pastor Odailson Nogueira Guimarães, pastor da Igreja Avivamento Bíblico, e também é o presidente da Missão Aviva, né? A Missão Aviva é uma instituição, uma associação, né, do município, a qual o pastor representa. Eu gostaria de convidá-lo, pastor, a sentar junto conosco. O pastor Odailson, logo após a apreciação do projeto 0011, tornando de utilidade pública a Associação Avivalista de Ação Social de Machadinho do Oeste, estará ministrando uma palavra em cumprimento à Lei 929. Quero convidar o secretário da mesa que faça a chamada dos nobres edis. Anésio Júlio Mota, Clemente Alves Batista, Divani Martins Nunes, presente. Eliseu dos Santos Oliveira, Enoque Dionísio, Gilmar de Jesus Gomes, Irondino Ricardino Correia, Leôncio Alves Toledo, presente. Messias Fernandes Gomes, Newton César Tosta Xavier, presente. Reginaldo Marques Silva, Presente. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido o secretário da mesa, o vereador Newton César, que faça a leitura da ata da sessão anterior. ata da 213ª Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores do município de Machadinho do Oeste, estado de Rondônia, e 51ª Sessão Extraordinária realizada na 8ª Legislatura, aos 30 dias do mês de junho do ano 2020, às 9 horas, no plenário das deliberações, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente Divani Martins Nunes, secretariado pelo vereador Messias Fernandes Gomes. A presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Compareceram para este ato os seguintes vereadores: Anésio Júlio Mota, Clemente Alves Batista, Eliseu dos Santos Oliveira, Enoque Dionísio, Gilmar de Jesus Gomes, Irondino Ricardino Correia, Leôncio Alves Toledo, Newton César Tosta Xavier e Reginaldo Marques Silva. Não houve ausência nessa sessão. Após ter constatado o quórum regimental, a senhora presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão. Solicitou ao secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, posta em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovada sem ressalvas. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente passou para a votação dos projetos de leis, os quais estavam pautados e aptos para votação, através do ato 023 de 2020. Como primeiro item, discussão e votação do projeto de lei 055 de 2020, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2020, de 26 de maio de 2020, e da outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como segundo item, discussão e votação do projeto de lei 056 de 2020, dispõe sobre a inserção do orçamento vigente, da inserção no orçamento vigente, através do superávit financeiro, o valor total de R$ 50.403,50. Proveniente do FNDE, Pro Infância, posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica.
foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como terceiro item, discussão e votação do projeto de lei 057/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente através do superávit financeiro, o valor total de R$ 3.143,79, referente ao convênio número 181/PGE/17, pintura de escolas e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como quarto item, discussão e votação do projeto de lei 058/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente, através do excesso de arrecadação, o valor total de R$ 129 mil, referente ao repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social, através do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como quinto item, discussão e votação do projeto de lei número 059/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente, através do superávit financeiro, o valor total de R$ 132.397,17, referente à farmácia básica estadual e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como sexto item, discussão e votação do projeto de lei número 060/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente através do superávit financeiro, o valor total de R$ 25.289,07, referente ao convênio número 089 PGE 2018, PM Mirim e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como sétimo item, discussão e votação do projeto de lei 061/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente através do excesso de arrecadação, o valor total de R$ 49.994, referente à proposta número 19.047.9000/1200-06 e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como oitavo item, discussão e votação do projeto de lei 062/2020, que dispõe sobre a inserção no orçamento vigente através de excesso de arrecadação, o valor total de R$ 199.978, referente à proposta número 19.047.9000/1200-02 e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como nono item, discussão e votação, projeto de lei número 067/2020, que dispõe sobre a inserção dos recursos no orçamento de 2020, no valor de R$ 771.512,40, sendo R$ 694.000 de contrapartida. Deixa eu ver aqui, deixa eu consertar aqui, para lá. Através de excesso de arrecadação e R$ 77.512,40 de contrapartida proveniente do convênio número 091 PGE 2020 e de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como décimo item, discussão e votação do projeto de lei 068/2020, dispõe sobre a inserção de orçamento vigente através do excesso de arrecadação, valor total de R$ 328.588,74, sendo que R$ 294.879,37 referente ao repasse e R$ 33.709,37 referente à contrapartida do convênio número 013/20 PJ
DR Rondônia, aquisição de 153 metros de tubos metálicos, posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como 11º item, discussão e votação do projeto de lei 069/2020, dispõe sobre a inserção no orçamento vigente, através de excesso de arrecadação, valor total de R$ 333.350,32, referente ao convênio número 040/2020, PJ, DR Rondônia, aquisição de massa asfáltica, posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário, dando continuidade à sessão. E como 12º item, a excelentíssima senhora presidente colocou em discussão o requerimento proposto e assinado pelos seguintes vereadores: Clemente Alves Batista, Reginaldo Marques Silva, Irondino Ricardino Correia, Inoque Dionísio, Anésio Júlio Mota e Leôncio Alves Toledo, onde os mesmos solicitavam a inclusão na pauta para aprovação dos seguintes projetos de lei: o 065/2020, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de 820/2007 e outras providências; o 066/2020, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1766/2018 e estabelece a restauração do regime próprio de previdência social do servidor público municipal do município de Machadinho do Oeste, Rondônia, e prévio, e de outras providências; e projeto de lei número 070/2020, que dispõe sobre a verba indenizatória extraordinária de combate ao Covid-19, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e de outras providências, todos de autoria do Executivo Municipal. Em seguida, foi solicitada a retirada do requerimento pelo vereador e relator da Comissão de Constituição e Justiça, e redação final, o senhor Reginaldo Marques Silva. Após isso, foi feita a retirada do requerimento, e como 13º item, requerimento verbal proposto pelo vereador e relator da Comissão de Constituição e Justiça, e redação final, o senhor Reginaldo Marques Silva, onde o mesmo requereu a inclusão na pauta do projeto de lei 070/2020. Antes de dar continuidade, a presidente informou que a Câmara Municipal recebeu um ofício do Ministério Público, onde solicitava todas as informações do referido projeto de lei. Em seguida, esclareceu a todos os presentes que o referido projeto de lei poderia ser lido na primeira sessão ordinária de agosto e votado na segunda, cumprindo com toda a tramitação legislativa, e que mesmo assim daria tempo para os servidores da saúde receberem dentro do mês proposto pelo Executivo Municipal. O vereador Reginaldo Marques Silva, proponente, alegou que gostaria que continuasse com a urgência da aprovação, alegando que a Comissão de Constituição e Justiça e redação final já havia se reunido e analisado o referido projeto de lei e emitido parecer constatando a legalidade do mesmo. Em seguida, a presidente colocou o requerimento verbal para votação, onde foi aprovado por 8 votos favoráveis dos vereadores Anésio Júlio Mota, Clemente Alves Batista, Inoque Dionísio, Gilmar Jesus Gomes, Leôncio Alves Toledo, Irondino Ricardino Correia, Messias Fernandes Gomes, Reginaldo Marques Silva, e 2 votos contrários dos vereadores Eliseu dos Santos Oliveira e Nilton César Tosta Xavier, onde os mesmos justificaram que seus votos eram contra a inclusão em regime de urgência, considerando que, se fosse votado cumprindo todo o trâmite legal, daria tempo para os servidores da saúde receberem dentro do prazo proposto, mas que não eram contra o projeto, apenas gostariam que se cumprisse a tramitação legal para melhor análise. E como 14º item de discussão e votação do projeto de lei número 070/2020, que dispõe sobre a verba indenizatória extraordinária do combate à Covid, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, de outras providências. Posto em votação, base legal, maioria simples, votação simbólica, foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E nada mais havendo a deliberar, a senhora presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão extraordinária. Solicitou ao secretário que lavrasse a presente ata, que segue assinada pela presidente e pelo senhor secretário. Alguma ressalva? Não havendo, ata aprovada sem ressalva. Passaremos agora, então, para a matéria a ser deliberada nessa noite. O projeto de lei de número 011,
projeto de lei 011, de 15 de outubro de 2020, de autoria da vereadora Divani Martins Nunes, que declara de utilidade pública a Associação Avivalista de Ação Social de Machadinho do Oeste, Missão Aviva. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Avivalista de Ação Social de Machadinho do Oeste, Rondônia, Missão Aviva, com sede na Avenida Presidente Médici, número 2948, Sala B, CEP 76-868-000, no município de Machadinho do Oeste, Rondônia. Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, sobre o número 27.433.123/000172. Para os devidos fins, podendo a referida associação realizar todos e quaisquer atos que lhe sejam pertinentes. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, aos 15 dias do mês de outubro de 2020. Coloco o projeto em discussão. É de conhecedor de todos nós, vereadores, né? E eu quero aqui, neste momento, parabenizar a Igreja Avivamento Bíblico pelo excelente trabalho social que tem desempenhado dentro do nosso município, pastor. Hoje, sendo pastoreado pelo pastor Odeilson, né, mas nós tivemos anterior a ele o pastor Salim, né, muito querido por todos, que deixou o município, mas com certeza deixou também um grande legado como pastor e também como cidadão, porque era empenhado, envolvido, né? Participei de algumas reuniões juntamente com ele, e ele representou muito bem a instituição, não só a Viva, mas também a Igreja Avivamento Bíblico. Deixou saudade, com certeza, mas eu não tenho dúvida que ele deixou esse legado e essa responsabilidade também em boas mãos, que desde que o Senhor assumiu o ministério nesse município, nós só temos elogios à sua pessoa, à postura que o Senhor vem adotando e o compromisso que o Senhor tem assumido perante a igreja e também a essa associação. Então, para nós, hoje, estarmos colocando em pauta esse projeto, nos sentimos honrados e agradecidos, não só ao senhor e também todos os membros, né, da Igreja Avivamento Bíblico e todos aqueles que estão envolvidos de forma direta ou indiretamente nessa missão. Então, parabéns aos senhores, temos aqui alguns representantes aqui, né, irmãos, posso chamar assim, porque os considero, sei a importância que esse trabalho tem na vida da sociedade de Machadinho, quantas vidas foram tiradas, né, de situações tristes, de vícios, e foram resgatados, né, não só para a sociedade, mas também para os caminhos do Senhor. Então, parabéns à Igreja Avivamento Bíblico e parabéns a todos os seus membros pelo excelente trabalho que os senhores fazem em prol da sociedade de Machadinho. Eu quero aqui também, presidente, agradecer primeiramente os membros que estão aqui, o pastor e a senhora também pelo o gesto de solidariedade a essa entidade, a essa igreja que acolhe aqueles que estão no mundo das drogas, no mundo do pirambeira, do pirambismo, e são resgatados por essas pessoas que estão aqui. Com certeza não é fácil para ele, que recurso para eles também não é vindo de qualquer forma, então eles têm dificuldade nisso aí, mas a gente só tem que agradecer, porque
Da forma que vocês agem, seria bom se todos agissem da mesma forma. Mas não é todos, mas tem vocês para ter esses exemplos, para que outros venham também agir da mesma forma que vocês agem. E a gente só tem a agradecer, eu fico muito contente. Pastor, eu agradeço de coração o trabalho de vocês, e assim que eu tiver a oportunidade, vou visitá-los, tá? Muito obrigado a todos, parabéns para vocês. Quero aqui dar os parabéns aos representantes da igreja aqui e dizer, o papel social da igreja é importante. Esse papel, bom seria se fosse seguido por muitos, que às vezes não fazem, né? Essa juventude aí precisa de um apoio, precisa de um conforto e orientação. Eu sei que esse grupo de vocês tem feito esse trabalho com bastante perfeição. Já ouvi falar muito bem desse trabalho, mas sim, bom seria se servisse de exemplo para muitas outras denominações que poderiam também estar desempenhando um trabalho semelhante, né? Mas uma boa noite a todos vocês. Quero aqui também parabenizar a presidente da Câmara, a Diva, por ter feito esse projeto de lei, né? E também parabenizar a todos os irmãos da nossa igreja Avivamento Bíblico. Agradecer o pastor também por estar na frente e agradecer esse trabalho, né, que você vem fazendo. É um trabalho muito importante para a nossa população de Machadinho, um trabalho onde que Avivamento Bíblico já tem muitos anos feito aqui no nosso município e tem ajudado muito a nossa população. Então aqui eu fico muito feliz de estar podendo participar hoje dessa sessão e votando esse projeto de lei que foi da autoria da presidente da Câmara, Divani. Muito obrigado. Também quero cumprimentar a todos nessa noite e parabenizar a presidente dessa casa por estar colocando em pauta nessa noite esse projeto. Eu tenho procurado diversas vezes, às vezes seja discretamente, o pastor Saulim, que deixa aqui um legado também nesse município, algumas situações de jovens dependentes que nos procuram pedindo ajuda. Então, assim, é de grande importância, pastor, o trabalho que vocês vêm fazendo neste município, e tem aqui o nosso respeito, nossa admiração, e tem também o nosso apoio. Tem meu voto favorável nesse projeto. Boa noite a todos, né? Agradecer a presença de todos que vieram participar. Agradecer o pastor, né? E a presidente e todos os vereadores, né? Por essa sessão e este projeto, porque é muito importante, gente. Eu sei que eu acompanho muito as igrejas, né? E eu vejo o trabalho das igrejas. Hoje, se toda a juventude das igrejas hoje fosse para o caminho da droga, nosso mundo era muito diferente. Então hoje a igreja hoje ela segura muito a juventude, né, para não ir para o caminho errado. Então eu acho que o poder público começa do presidente da República até os vereadores, as igrejas, não só todas as igrejas, tinham que ter o apoio melhor da administração pública, porque cada 10 ambulâncias que vai para Porto Velho com acidente, 9 não é crente. E quando vai algum crente é porque, às vezes, o que não é crente atropelou ele. Então, o gasto que o município tem hoje com a UTI, com ambulância, com transporte, por cada bebedeira, por cada falta de juízo, é muito grande, viu? O gasto do município é muito grande com as pessoas que não estão na igreja. Então, a economia que as igrejas dão para o município é enorme. E a contribuição do poder público com as igrejas é muito pequena. Então, eu acho que, principalmente os prefeitos do governo, do estado, tinham que investir mais e valorizar mais as igrejas, porque é das igrejas que vem a economia. Então, quando uma pessoa está esfaqueada, está batida de moto, você vai ver, ele não faz parte de igreja. Às vezes, o caminho que ele levou ele daqui para Porto Velho foi uma festa, foi uma bagunça, foi uma briga. E as igrejas têm
dar dessa economia para o município. Então, parabéns, gente, e vamos caprichar para nós lutar mais e trabalhar mais, valorizar mais as igrejas e dar mais apoio para nós poder ter um município melhor. Também quero dar uma boa noite a todos, parabenizar o presidente pelo excelentíssimo grande projeto, né, está fazendo. Isso é uma gratificação muito grande. Também parabenizar todos os presentes, o pastor, parabéns, pastor, também pelo seu trabalho. E quero dizer também que, por um trabalho social, também não sou diferente, tenho ajudado muito as igrejas com o meu ônibus, ajudando a que leve as pessoas para a igreja. E acho que, se cada um fazer um pouquinho, lá na frente, todos vão ganhar. Parabéns a todos, parabéns, presidente. Obrigado. Quero aí agradecer o apoio dos nobres colegas, vereadores, pela fala e por entender a importância dessa associação para o nosso município, que após a apreciação desse projeto, se tornando lei, vai poder receber recurso, né, dos órgãos públicos e, com certeza, pastor, o senhor vai poder contar com essa Câmara de Vereadores. Não estarei aqui mais como vereadora, mas estarei como servidora, e o senhor poderá contar comigo para ajudar a cobrar desses vereadores, buscar recursos, né, para que possa estar auxiliando o senhor e a sua equipe nessa missão em prol, né, daqueles menos favorecidos, pessoas que, infelizmente, por razões que não vem ao caso discutir neste momento, mas nós entendemos que é uma fraqueza, muitas vezes espiritual, né, problemas familiares, né, de estrutura familiar. Então, mas o papel da associação, juntamente com a igreja, é muito importante para resgatar essas pessoas que, muitas das vezes, não vê uma perspectiva, uma esperança, acham que não tem mais solução para os seus problemas, e neste momento, talvez mais difícil da sua vida, tem dificuldade de encontrar alguém que estenda a mão. E os senhores têm feito isso com os nossos jovens, com muitos até não tão jovens, né, porque o vício, ele, infelizmente, acomete a muitos, né, temos muitos senhores já também que acabam, né, se deixando levar aí pelo vício da bebida. E nós temos alguns casos aqui em Machadinho. Sei o trabalho que os senhores têm feito para tentar resgatar. E é um trabalho de muita paciência, muita sabedoria, muito amor ao próximo, né, em não desistir dessas pessoas. Todas as vezes que procuram, os senhores têm lhe estendido a mão. Então, só quero, como cidadã, agradecer imensamente aos senhores pelo trabalho que têm feito por esses cidadãos. E no que depender do Legislativo, com certeza eu acredito que o senhor terá o apoio dessa Câmara, dessa próxima legislatura que irá assumir, para que possa, juntamente com a associação, buscar recursos, né, para que possa estar auxiliando, que nós sabemos que isso também tem gastos, né, tem um custo, né, e com certeza vai ajudar muito a continuidade e a eficiência do trabalho que os senhores vêm desenvolvendo. Meu agradecimento a todos, e para mim é um privilégio, né, e uma satisfação poder fazer parte dessa história e do trabalho dos senhores, né. Não estou aqui fazendo mais do que a minha obrigação como vereadora, em estar dando essa oportunidade muito merecida, é mérito dos senhores, né, essa conquista de poder ter trabalhado de forma transparente, mostrando para a sociedade, mostrando para os poderes públicos a importância e a responsabilidade com a qual os senhores trabalham, né. Está aqui toda a documentação, tudo impecável, parabéns, né, não deixou a desejar em nada na documentação, para que esse projeto fosse apreciado hoje. E, neste momento, eu coloco o projeto em votação. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E não havendo mais pauta para
na ordem a ser deliberado, só havia esse projeto. Eu declaro encerrada a parte da sessão extraordinária e eu gostaria de convidar, então, o pastor para que fizesse o uso da tribuna, né, e desse uma palavra em cumprimento à Lei 929, né, que essa semana é a Semana da Bíblia, e que nós possamos, então, nessa oportunidade, estar ouvindo o pastor trazer uma palavra para nós, que o Senhor possa estar usando ele neste momento para falar com os nossos corações e de acordo com as nossas necessidades. Eu desejo a todos uma boa noite na graça e na paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa extraordinária oportunidade e, é claro, sem deixar de mencionar minha gratidão em nome de toda a igreja, a vereadora Divanir, que foi a proponente desse projeto, e, é claro, a todos os vereadores aqui presentes. Que Deus seja louvado através da vida de vocês, porque esse projeto ele é um projeto que, como já foi dito aqui, demanda de não só de recurso humano, mas de recurso financeiro. Até esse exato momento, nenhum interno na Missão Aviva paga nada para estar lá. Nós bancamos ele. Com a missão se tornando uma entidade de utilidade pública, nos favorece na questão de recurso público, porque nós estamos fazendo algo, e vocês sabem disso, que o público não fez, e nós estamos fazendo, né? O executivo, tanto em todas as esferas, não trabalha muito nessa área. E a igreja, ela resolveu abraçar esse projeto. E esse projeto, ele tem sido relevante, não só em Machadinho. Nossa igreja, ela trabalha com esse projeto de Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, no Acre. Nós já estamos trabalhando com isso há bastante tempo. E é claro, sem a ajuda de vocês, nós vamos ficar ainda... Tem muita coisa para ser feito, viu? Temos projeto pronto para construção, temos uma infinidade de projetos para que a coisa melhore, para que a coisa aconteça. E, é claro, isso vai nos ajudar muito. E eu agradeço mesmo a vocês, na pessoa da presidente dessa Câmara, que a próxima legislatura, aí, né, que os próximos vereadores continuem sendo parceiro da Missão Aviva. Já digo de antemão, vocês são bem-vindos para nos visitar, para conhecer o nosso local lá, né? Alguns já conhecem, já foram lá. Então, nós estamos assim, com o coração alegre por essa iniciativa, viu? Eu só tenho a louvar a Deus por isso, e eu creio que vocês eu penso que a cidade ganha com isso, viu? A nossa cidade ganha com isso. Nós sabemos da necessidade disso, sabemos que isso é necessário na atual conjuntura, no que vivemos. A vereadora falou muito bem, temos pessoas idosas aí que entraram por esse caminho. São inúmeros os fatores que levam essas pessoas a esse tipo de vida. Não estamos aqui para julgá-las, mas para ajudá-las, para estender a mão para elas e ser aquilo que muitas das vezes eles estão dizendo: eu não tenho mais jeito, ninguém quer saber de mim. E aí de repente chega um povo e diz: não, você tem jeito e nós queremos te ajudar. Esse é o papel da Missão Aviva. É dizer para essas pessoas: tem jeito para você e nós queremos te mostrar o caminho para que você saia dessa vida, né? E, é claro, são ações como essa, viu, vereadora, presidente, que nos ajuda muito a conseguir fazer isso que a gente tem sonhado e desejado.
Como me foi proposto, e eu me sinto honrado por isso também, claro que para mim é uma das partes importantes como pastor, é falar da Bíblia. Estamos na semana da Bíblia. Eu sei que, como isso aqui nós dizemos que é o nosso manual de fé e conduta, aqui nos ensina como administrar nosso dinheiro, nos ensina como ser pai, como ser filhos, como ser cidadão, aqui nos ensina. O vereador bem disse ali, né? Eu falei disso esses dias, conversando com uma pessoa sobre que nós cristãos, eu falei isso para a igreja, nós cristãos somos as pessoas que não podem dar prejuízo para o município. Nós precisamos dar lucro para o município, não prejuízo. Nós não vamos empinar moto. Crente não pode empinar moto. Crente não pode fazer arte por aí com moto, se machucar. Não pode viver correndo com um carro igual um louco por aí. Então, nós precisamos entender que nós não trazemos prejuízo para o município. É claro, adoecemos como todo mundo, precisamos, mas a gente não vai ficar procurando esse negócio, né? Então, se falando da Bíblia, eu me propus aqui aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero falar um pouco com vocês aqui rapidamente. Não quero aqui ficar muito tempo, mas eu preciso falar algumas palavras sobre essa ferramenta poderosa que temos visto. Eu já ouvi uma frase, eu fiz trabalho quando eu estava pastoreando em Presidente Médici. Lá fazia um projeto com o presídio, no presídio da cidade, e uma das coisas que a gente ouve muito e sabe se isso é muito real, é que a Bíblia agora ela se tornou algo necessário lá dentro. Por que se torna necessário lá dentro? Porque aqui fora não estamos sabendo usar ela como deveríamos. Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 ao 17, ele diz o seguinte para nós: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí o Pedro, lá na sua segunda carta, ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles estão dizendo aqui que a Bíblia ela é inspirada por Deus, que homens foram usados por Deus para proferirem o que aqui está. A Bíblia, por alguns dizem que a Bíblia ela contém a palavra, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos ter um entendimento de que quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo o próprio Deus falar comigo. O próprio Deus me instruir. Antes de vir para o ministério pastoral, eu fazia parte de uma empresa, eu trabalhei com a família Cassol, e eu era operador de central hidrelétrica, operador de usina, e eu lembro de que eu levava a minha Bíblia para a gabine operacional, e eu deixava ela sempre na minha mesa, eu sempre estava ali, e eu lembro que um dia César Cassol chegou lá, foi visitar a usina, e ele viu a minha Bíblia e perguntou de quem era, eu falei que era minha. Ele disse assim, eu achei interessante a pessoa que eu achei interessante a fala dele. Ele disse assim, eu quantas vezes já me senti angustiado, e aí eu comecei a ler os salmos, eu comecei a ler salmos, e fui lendo, e eu falo para você que, naqueles momentos, Deus trazia uma paz ao meu coração, porque ela é a palavra de Deus. Quando se trata da verdade bíblica,
as pessoas modernas, geralmente, nesse tempo que estamos, elas pensam como George Gershwin, que dizia o seguinte: as coisas que vocês estão suscetíveis a ler na Bíblia não são necessariamente assim. Afinal, diz o cético, esse livro é tão cheio de histórias fantasiosas e milagres exagerados que nenhuma pessoa razoável poderia crer. Quantos estão olhando para isso aqui e dizendo, aí é ficção. Mas, evidentemente, que precisamos reconhecer que convencer alguém cético não é tão fácil. Foi assim comigo. Eu era cético. Eu não acreditava no que a Bíblia dizia. Quantas vezes eu brinco com os irmãos, já falei isso lá na igreja, que eu só não joguei pedra na igreja, mas eu não gostava dos crentes. Eu achava os crentes um povo meio fora do comum, meio fora do normal, e eles são mesmo, meio fora do normal. Mas, quando eu comecei a atentar para a Bíblia, que é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, ele disse, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eu não aceitava, eu não acreditava que isso aqui era a verdade. E aí eu comecei a perceber algo diferente. Eu comecei a olhar para a vida pelo ângulo que a Bíblia me dava e comecei a ver que as coisas eram diferentes. Queridos, a Bíblia, ela é algo interessante, ela é algo assim que é de nos deixar abismados e refletivos e pensarmos mesmo, mas como assim? Porque para quem leu a Bíblia vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Primeiro, que essa Bíblia, ela foi escrita por homens das mais diversas épocas. Das mais diversas épocas. Num período de 1.600 anos. 1.600 anos. Foram reis, agricultores, pescadores, médicos. É incrível ver como tantos autores diferentes, escrevendo em diferentes épocas, lugares, cultura, podem tecer juntos uma só história. Uma só história. Homens que tinham cultura e outros nem tão cultos assim. Homens simples e homens letrados. Homens que eram considerados o mais sábio, como Salomão. Mas juntos teceram uma só história. Uma história unificada, coerente, sobre a redação de todas as coisas por meio de Cristo. Essa harmonia não é feita pelos homens. Antes, a gente vai perceber que tem sua origem divina. Você imaginar que um homem chamado Isaías, profeta Isaías, considerado um dos profetas maiores, viveu 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos, nós não estamos falando de 70 anos, de 7 anos. Nós estamos falando de 700 anos antes que Cristo nascesse, e esse homem, ele consegue descrever a história de Cristo na íntegra. Você consegue perceber nos escritos de um homem que viveu há 700 anos antes, a clareza, e ele vai confirmando a trajetória desse Cristo nos seus escritos. E aí Jesus nasce 700 anos depois e vai cumprindo toda a trajetória.
a grande prova da palavra de Deus é a Bíblia. A grande prova de que Deus realmente existe é a Bíblia. Queridos, quase 2000 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, ela continua relevante. A sociedade mudou, a tecnologia avançou, descobriu-se o Brasil, e a Bíblia ainda faz sentido para nós hoje. 2000 anos depois. Não só para nós brasileiros ela faz sentido. Ela faz sentido para o mundo inteiro. O mundo inteiro, quando olha para ela, consegue. Eu me atrevo a dizer, irmãos, que a Bíblia, ela é mais atual do que nós. E olha que nós somos modernos, né? Cheio das ferramentas modernas, celulares, WhatsApp, tablets, microfone, isso aqui é modernidade. Eu brinco sempre na igreja que eu falo assim, abra sua Bíblia ou liga ela, porque ela também está aqui. Essas folhas aqui isso aqui é tecnologia, é folha de seda. Mas essa Bíblia que hoje está escrita em folhas de seda, ou está aqui em um aplicativo no smartphone, ela é atual. Ela diz de nós hoje. Se você ler ela, você vai dizer assim, parece que Paulo estava falando com essa sociedade. Parece que Paulo estava falando para esse povo aqui agora, moderno, que entra num avião aqui, com algumas horas está lá em São Paulo, em Guarulhos. Que pega um carro, que com poucas horas está em Ariquemes. Pessoas que, José quando pega Maria, quando o anjo diz para eles assim, José, pega Maria e o menino e vai para o Egito. Ele andou 120 quilômetros, irmãos, para chegar lá no Egito, andando. Colocava Maria em cima do jumentinho com o menino, daqui a pouco eu imagino que cansava, descia, vou andar um pouquinho. Hoje 120 quilômetros para nós é um estalar de dedos. Mas essa Bíblia, ela é tão atual como nós somos hoje. Nenhum outro livro teve tão grande impacto no mundo. Palavras tão poderosas assim não podem ser apenas invenção de homens. Só podem ser de Deus. Porém, ainda mais do que isso, temos o testemunho do próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus falando da própria Escritura, né? E ele afirma inequivocamente, dizendo que o poder dela é divino. João 10:35, ele diz, a Escritura não pode ser anulada. Essa Bíblia, ela tem poder de mudar. A Bíblia tem poder de restauração, tem poder de mudar a história do homem. Disse Jesus lá em João 8:31 e 32, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade que liberta está nas páginas da Bíblia Sagrada. Você quer ver? Vou contar um depoimento de um moço chamado Quan. Quan era um ex-feiticeiro do Vietnã. Ele passou a seguir a Jesus, começou a ler e aprender da Bíblia. E ele diz o seguinte: para mim a Bíblia é como água, sem ela eu não posso viver. É muito importante para as pessoas. Se elas não têm a palavra de Deus, talvez sua fé seja suavizada e voltem para o seu antigo estilo de vida. A Bíblia é a palavra de Deus, uma palavra viva. Então, quando lemos a Bíblia, é como se conversássemos com Deus. Quando os Hmong leem a Bíblia, se sentem próximos de Deus,
porque ela é uma lâmpada para guiar nossos pés no caminho. A Bíblia é como água e arroz, nos ajuda a permanecermos vivos, explica ele. Olha onde esse homem conheceu a Bíblia, lá no Vietnã, que mudou a história da vida dele. Deus, queridos, fornece evidência suficiente para que todos se decidam sobre o peso da evidência. Mas ele nunca remove, nem jamais removerá toda chance, ou seja, toda oportunidade para a dúvida. Porque ninguém, e ele nunca forçará a fé de alguém. Ele te deixa duvidar. Você tem direito de duvidar da Bíblia. Você tem direito de duvidar que o que está escrito aqui verdadeiramente provém de Deus. Você tem direito, Deus te deixa duvidar. Paulo diz isso em 1 Coríntios 2, o 4 e 5, ele diz assim, minha mensagem e minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram da demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus não força ninguém. Se você quer acreditar na Bíblia, você precisa acreditar pela fé que o Espírito Santo de Deus vai colocar em você. Como pastor, eu jamais vou dizer para você que você é obrigado a isso aqui. Não, eu não sou obrigado a amar isso aqui. Eu amo isso aqui sem ser obrigado. Porque quando eu me debruço sobre as verdades de Deus, o maior beneficiado sou eu. Quem se debruça sobre as verdades de Deus, sobre a palavra que Deus colocou aqui para nós. Porque se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus falando uma só coisa. Tem uma mensagem central aqui. E a mensagem central que Deus colocou aqui é que Deus deseja que o homem volte para Ele. Que o homem volte a Ele. Então, eu quero concluir aqui citando mais uns trechos da Bíblia, que diz o seguinte, Efésios 2, do 1 ao 15, diz assim, do 1 ao 5, desculpa. Vocês, ou seja, nós, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o escrito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça é favor e merecido. Você e eu não merecia o favor. Então, pela graça, vocês são salvos. É o que a Bíblia diz para nós. Ninguém jamais será obrigado a acreditar no que a Bíblia diz.
E eu vou falar um negócio para vocês, às vezes cria-se discussões tolas da Bíblia do evangélico, da Bíblia do católico. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma Bíblia católica desse tamanho lá. Se eu ler Efésios, o texto que eu li aqui agora, na Bíblia católica, é a mesma coisa. E o meu conselho para vocês é o que eu falo para a igreja: leiam a Bíblia. Leiam ela. Não entendi nada. Eu tenho um conselho para dar. Quando alguém diz para mim assim: pastor, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo compreender. Eu não entendia também. Eu tinha uma Bíblia em casa, eu não conhecia o Evangelho, e eu li a Bíblia e eu ficava nervoso porque eu não conseguia entender nada. Mas depois eu descobri qual é o segredo. O segredo é o seguinte: quando você for ler a Bíblia e desejar absorver as verdades de Deus aqui contida, se você tem esse desejo no coração, você vai dizer o seguinte para Deus: Deus, Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra, mas eu preciso que o Senhor me ajude a compreender o que está aqui. E eu garanto para você que se você fizer essa oração de coração, o Espírito Santo vai revelar as verdades contidas aqui para você. Você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Entenda, a vida vai passar. 2000 anos se passaram. Mais de 2000 anos depois que o último livro foi escrito, já se passaram. E ela continua real. Nós vamos passar. Você e eu vai passar. Mas o meu desejo é que você não passe sem conhecer o que Deus tem para você na Bíblia. Amém? Posso fazer uma oração, presidente? Se você puder, fica de pé aí onde você está, comigo, por favor. Eu quero orar com vocês. Eu sei que essa Câmara, ano que vem, vai haver mudanças, né? Alguns não se reelegeram. Eu quero fazer, a minha oração aqui, ela vai começar pelo agradecimento a Deus. E é claro, a Bíblia me ensina que eu preciso. Olha o que a Bíblia me ensina. E eu faço isso. Tenho prazer em fazer isso. A Bíblia me diz que eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. Vocês são autoridades constituídas. Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Por Deus, viu? Vocês estão aqui nessa posição porque Deus constituiu vocês nela. Viu? Entendam isso. Aqueles que vão continuar ano que vem é porque Deus constituiu vocês aqui. Só curve sua cabeça aí, por favor, onde você está. Deus, eu quero aqui, Senhor, primeiramente te agradecer. Muito obrigado. Porque eu sei, Senhor, que isso tudo aqui está acontecendo, é porque o Senhor permitiu. Esse dia, esse momento aqui estava marcado na tua agenda. Eu sei, Senhor, aqui não faltou ninguém, porque as pessoas que precisavam estar aqui, estão aqui. Porque o Senhor já tinha tudo programado, e eu creio nisso, e eu te agradeço. Quero aqui, Senhor, agradecer a Ti, pela vida, Senhor, da presidente dessa Câmara, Devani. Quero aqui, Senhor, te agradecer pela vida de cada vereador, Senhor. Todos eles, aqueles que estão e os que não estão. Quero aqui abençoá-los, Senhor. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor repouse sobre eles, sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre seus sonhos e projetos. Deus, eu os abençoo com toda sorte de bênção. Deus, a próxima legislatura, aqueles que vão ocupar essas cadeiras, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando eles, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, discernimentos para que eles venham tomar as decisões certas, não as decisões que queremos, as decisões que achamos que é bom, não, as decisões certas, aquelas que
foram geradas no teu coração para esse município. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor, os amados que aqui estão, homens e mulheres, Pai, que estão ali no plenário. Que em nome de Jesus eles representam lares, eles representam famílias aqui. E nós abençoamos eles, abençoamos suas casas, abençoamos seus filhos, abençoamos seus sonhos e projetos, papai. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós nesse lugar. Deus, muito obrigado pelo projeto de lei 011. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz essas coisas. E eu creio que aquela obra ali, chamada Missão Aviva, Senhor, ela nasceu primeiro no teu coração. Obrigado, Senhor. Nós temos visto a tua mão poderosa naquele lugar, temos visto o que o Senhor tem feito, Pai. Aquele lugar é um lugar abençoado pelo Senhor, foi um lugar que foi consagrado a Ti. E eu creio que muitas vidas, Senhor, um dia possa ser que, assim como o pastor Salim não está aqui, louva a Deus pela vida dele, Pai. Pode ser que também um dia eu não esteja, mas aquela obra ela vai permanecer porque ela é do Senhor, Pai. Foi o Senhor que constituiu aquela obra. E a tua palavra diz que o Senhor começa a obra e o Senhor termina a boa obra. E nós cremos nisso. Obrigado, Deus, pela honra, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui no meio de pessoas tão nobres, tão especiais, Pai. Muito obrigado. Que honra, Senhor, que honra. Só o Senhor para me dar uma honra dessa. Está no meio de autoridade, no meio dos príncipes do povo, Pai. Muito obrigado. É em nome de Jesus que eu oro agradecido e em nome de Jesus, Pai, eu creio que tudo aquilo que o Senhor projetou, Senhor, para acontecer nessa cidade, através desses homens e mulheres, nada e ninguém vai impedir, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso e em Ti nós somos mais que vencedores. Amém e amém. Amém, Jesus. Antes de darmos por encerrado essa sessão, eu quero agradecer a pessoa do pastor por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje ministrando essa palavra, que eu não sei quanto aos demais, mas com certeza eu acredito que assim como eu, pastor, essa palavra veio de forma muito direta e objetiva aos nossos corações e com certeza, como o senhor disse nas suas orações, tudo que foi dito aqui foi permissão de Deus e com certeza veio de encontro com as nossas necessidades, nós precisávamos ouvir o que foi dito. Muito obrigado pelo convite que o senhor aceitou, muito obrigado aos irmãos da Igreja Avivamento Bíblico por estar presente, né? Este evento, nós gostaríamos que fosse um evento maior, né? Que pudéssemos chamar outras denominações para também estar participando, mas devido à pandemia, nós restringimos um pouco aí os convites para que não pudéssemos estar cometendo aí nenhuma irregularidade aí dos decretos que tem no nosso estado. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? E sejam bem-vindos ao setor, à nossa Câmara, né? Ao Legislativo do nosso município. É sempre um prazer ter a participação da sociedade aqui conosco. Tá? Meu agradecimento especial a todos vocês também e aos nobres vereadores, né? Que estiveram aqui nessa noite, entenderam a importância, né, desse projeto e também da Semana da Bíblia, né, que nós, enquanto seres humanos, nós somos dependentes do Senhor na nossa vida. Então, eu quero agradecer os que puderam estar aqui, aqueles que não puderam, nós sabemos que alguns tinham alguns compromissos, mas que o Senhor também possa estar alcançando a cada um deles. E vamos à foto oficial desse momento, né? Então, vamos convidar os vereadores e também eu gostaria que o pessoal do plenário, né, se fosse possível, não sei se nós vamos para lá, Fábio, né, para que possam todos aparecer, né, nessa foto. Vamos tirar uma foto aqui nós, vereadores, com o pastor, e depois nós vamos para lá para tirar uma foto com eles todos juntos.